Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Bem-vindos ao programa. A Igreja Evangélica Cristo Vive tem como propósito usar os meios de comunicação para evangelizar, para trazer boas novas de grande alegria. Por isso nós estabelecemos uma rede de comunicação pela televisão, a rede CNT no Brasil, Mundo Fox nos Estados Unidos, TBN, Europa, África, Oriente Médio e várias rádios, em especial agora que eu estou com você pela 93.3. Eu quero conversar hoje com você sobre alguma coisa que diz respeito à sua vida particular e pessoal. Às vezes eu converso com pessoas que têm um padrão de vida alto e eles dizem: apóstolo, descobri que fama e dinheiro e poder não são suficientes para matar a fome de alguma coisa que eu não sei explicar, mas que tenho dentro do meu interior. Você sabe, nós não existimos somente por existir. E quando você não sabe dar o nome a essa fome da tua alma, é exatamente a minha função, lhe ajudar a entender, porque o seu maior desejo, o meu maior desejo, o maior desejo de todo mundo, não é a busca pela fama, poder ou dinheiro, mas que a nossa vida tenha verdadeiramente significado. Este é o maior desejo do ser humano. Às vezes as pessoas correm atrás do sucesso, alcançam, mas aquilo deixa de satisfazer. Correm outra vez mais adiante, alcançam, aquilo deixa de satisfazer. E andam a vida toda numa busca por alguma coisa que não sabem explicar o que é. E que eu lhe venho dizer agora, que é uma alma com significado. Porque se a sua vida, se a sua alma, se o seu viver não tem um significado profundo, você está apenas existindo. E Deus não nos criou apenas para existir. Deus não nos criou para acordarmos de manhã, trabalharmos o dia todo, voltar para casa, trabalhar a vida toda, aposentar e morrer. Esse não é o plano de Deus. Por isso é que você tem consciência que não é o poder, não é o dinheiro, não é a fama que dão significado à vida. Se isto fosse realmente tudo, por que Michael Jackson e tantos outros famosos acabaram buscando a morte? Porque a sua vida não tinha significado. Tinham muito dinheiro, tinham muita fama, tinham muito poder, mas não tinham a essência da vida. Por isso, as pessoas andam aí existindo, vivem apenas porque existem, mas não vivem a plenitude de Deus. Quando Jesus, no livro de João, livro histórico de João, ele deixa uma das admoestações mais importantes da Bíblia Sagrada. Ele diz assim, no livro de João 10:10,
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer significado à vida. Não é a religião que faz isto. Não são sacrifícios físicos que fazem isto. Não é a fama, não é o poder, é Jesus. Você não pode continuar apenas existindo na vida, porque senão você não vai viver. Você vai perder tempo na vida. E eu sei, quando a pessoa é jovem, ela tem tempo e pode perder tempo, porque ela terá tempo de recuperar. Às vezes você vê um jovem em caminhos escuros, na balada, não dorme, tomando anfetaminas, fumando crack, injetando cocaína, sabe, farreando a noite inteira. Ele está ali perdendo a vida. Mas quando a pessoa é jovem, ela sabe, no fundo, que ela poderá efetivamente ter tempo para recuperar e dar sentido à vida. Por que as pessoas às vezes precisam de sofrer para que isto aconteça? Não sei, não tenho resposta. Mas quando a pessoa é um pouco mais velha, quando a pessoa já chegou aos 40, aos 50, aos 60, e que sabe que ela não pode perder mais tempo na vida. Sua vida não é um laboratório de experiências. Você não pode se entregar à falsidade da religião. Você não pode se entregar à falácia do que dizem que é cristianismo, levando as pessoas aos sacrifícios, né? A uma vida totalmente desmiolada. Você veja como é que a religião impõe sobre o ser humano regras. Jesus disse: eu vim trazer vida. Aí as pessoas vão para as igrejas e parece que lhes é trazido morte ao seu coração. Começam-se a discutir questões que não dão significado à vida. As pessoas pensam que é sacrificando, que é jejuando, que é pagando o preço, que vão ser aceitos por Deus. Olha, Deus já te aceitou como tu és. Agora, o que Ele quer é dar significado à tua vida, porque essa é a grande sede da tua alma. Não podes dizer que não, porque eu tenho consciência disto, porque também um dia eu fui um católico apostólico romano, também me benzia, também ia a novenas, também me confessava, acreditava numa religião como a minha eternidade garantida. E um dia eu descobri que religião não serve para nada. Pelo contrário, serve para aprisionar, serve para escravizar as pessoas. As pessoas não vivem a vida proposta por Jesus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, meu amado, você é um jovem, porque você vai perder tempo na vida. Eu tenho tempo para recuperar. Será? Você sabe se você tem amanhã? Se o amanhã vai chegar à sua vida? Agora, você que já é mais maduro, que já é mais adulto, você que sabe que não há mais tempo a perder. O significado da vida é isto que Jesus disse aqui: eu vim para que tenham vida, que tenham vida com significado, que tenham vida com razão para a existência, que não exista apenas por existir, porque a pessoa, quando existe apenas por existir, a sua vida torna-se um enfado. Você sabe que hoje você pode mudar totalmente o perfil da sua vida, se você daqui a pouco confessar a Jesus comigo. Estou aqui para isto, dar-lhe significado. Eu me recordo, um dia entrou no meu gabinete uma colega minha, psicanalista, e ela me disse: apóstolo, eu vim aqui pedir sua ajuda, porque eu já ajudei tanta gente. Eu já
aconselhei tanta gente. E hoje eu estou num beco sem saída. Eu estou sem saber o que fazer da minha vida. E ela diz, ou Deus resolve e me abre uma porta de solução hoje aqui no seu consultório, no seu gabinete, ou eu vou me suicidar. Sabe o que era? Era uma vida sem significado. Eu não estou sendo prolixo ao insistir com esta questão. E às vezes as pessoas dizem, mas eu já vou numa igreja, eu já rezo, eu já falo com Deus, eu também tenho uma Bíblia. Mas e a sua vida tem significado? Você sabe quem é Jesus Cristo? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não pode permear a sua vida com as falácias da religião. Todos os dias, eu tenho dito isso aqui, chegam notícias, mais um escândalo, mais um problema, mais isto, mais aquilo, gente defendendo errado, gente dando a vida por coisas que entram em falência, porque as pessoas não entenderam que para a vida ter significado não pode ser religião, tem que ser a vida de Jesus. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Você sabe, uma das figuras principais da Bíblia Sagrada, depois de Jesus, é o apóstolo São Paulo. Eu tenho dito isso aqui. Paulo foi quem mais contribuiu para o cristianismo depois de Jesus. Ele que lutou contra tudo e contra todos para implantar o cristianismo, a dinâmica do cristianismo, da graça de Deus para o povo gentil. Mas a vida deste homem não tinha nenhum significado até ter um encontro com Jesus. E sabe, ele perseguia a igreja, ele consentiu na morte de Estevão. Paulo disse, eu me avantajo a todos da lei, eu sou cidadão romano, eu sou judeu de nascença, eu guardo os preceitos dos meus pais, sabe? Ele era um perfeito religioso, mas a sua vida não tinha um mínimo de significado. Um mínimo. Tinha poder? Tinha. Tinha fama? Tinha. Tinha autoridade? Sim. Mas havia lá dentro dele, ele não sabia dar o nome. Era uma fome de alguma coisa que ele não sabia explicar. E um dia, como ele era um predestinado em amor, a caminho de Damasco, ele vê uma luz, ouve uma voz, ele cai do cavalo e Deus fala a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus diz a ele, olha, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você tentar viver uma vida sem significado. Você pode ser do sinédrio, você pode se avantajar a todos, você pode ser zeloso com as leis. Mas Deus, em síntese, estava dizendo, Paulo, ou Saulo ainda, primeiro o seu nome, você não é nada. Você está aí caído do cavalo, você está aí cego, e agora quem vai dar significado à sua vida sou eu. Eu vou te levar para a rua direita, para a casa de Ananias, vais ficar lá cego durante 3 dias, e nesse período, Ananias disse a Paulo, você vai ouvir da boca do justo, você vai conhecer a vida, e eu estou aqui hoje, porque eu quero ser a boca do justo para a tua vida, eu quero que ouças esta voz, que não é uma voz de religião, não é uma voz de contestação, não é uma voz de fama, poder e autoridade, é a voz de Deus que está lhe dizendo, venha para Jesus. Essa tua fome de ter uma vida com significado. Quantas pessoas passam por esta terra que foram gente tão grande, tão
autoridade, tão, sabe, tão poderosos, tão ricos, e que terminam com 4 palmos de terra em cima da cabeça. Desculpa a expressão caricata. Sem significado a vida. Então, quando Paulo tem esse encontro com a verdade de Deus, ele entendeu que toda a sua autoridade, todo o seu poder não eram nada. Ele estava ali caído, no chão, e ele disse: Senhor. E Jesus disse: agora você me trata de Senhor, mas você me perseguiu, perseguindo a minha igreja, os do caminho. Mas quando ele ouve a boca do justo falar, quando ele ouve uma voz de Deus, ele entende que a vida só é vida quando se tem Jesus Cristo. Então, veja como, por exemplo, ele diz aos Gálatas: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E ele disse: façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Agora ele disse: espera aí, enquanto eu agradei a homens, a minha vida não teve significado. Mas quando eu recebi uma revelação de Jesus, quando a boca de Deus, o justo, lhe falou, aí ele entendeu o que era a sua vida, qual era a sua missão nesta terra. Ele disse: olha, ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguiu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo disse: olha, enquanto eu fui um perseguidor da igreja, enquanto eu andava segundo a minha fama, meu poder, minha autoridade, eu não tinha significado da vida. Eu fiz um monte de besteiras, foi o que Paulo acabou de dizer. Mas quando Jesus, ele disse: aquele que me chamou, ele mostrou a soberania de Deus, disse que o chamou para pregar, mostrou a predestinação. Em síntese, Paulo estava dizendo: agora sim, agora a minha vida tem significado. E começou a pregar imediatamente aos gentios. Ele deixou de existir, ele passou a viver. E isto que eu queria que você entendesse: reconhecer a Jesus como o autor da vida, submeter-se intensa e totalmente a Deus, é isto que dá significado à vida. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é a autoridade, porque isso tudo passa. Onde estão os grandes desta terra de 2 décadas atrás? Onde estão os grandes presidentes? Onde estão os grandes reis? Onde estão os grandes poderosos nesta terra? Não estão. Mas hoje, Deus nos colocou aqui, frente a frente, ou pela televisão, ou pelo satélite, ou pela rádio, exatamente para uma transformação de vida. Venha para Jesus, curva-se diante dele, confesse-o como Senhor e Salvador. Você vai ver, assim como Paulo, como eu e tantos milhões, dizem: hoje a minha vida tem significado. Hoje eu tenho uma razão para existir. Reconheço que não vou perder mais tempo na vida, como tantos jovens estão aí, achando que têm possibilidades de recuperar o tempo perdido. Alguns efetivamente até o fazem, mas grande maioria acaba no fundo do poço. Deus foi bom quando Ele nos trouxe para estarmos frente a frente. Apóstolo, então, como é que eu deixo apenas de existir? Faça assim, confesse ao Senhor, repita comigo esta oração. Ó Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, soberano, Deus que em amor me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Senhor, eu te confesso
creio de todo o meu coração que Tu és o meu Senhor e que a partir desta oração que eu repito com o apóstolo Michelangelo, eu serei salvo e viverei eternamente e terei uma vida com significado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Apóstolo, isto ocorreu na sua vida? Ocorreu na minha vida. Todas as pessoas salvas são as únicas que podem dizer: a vida tem significado. De outra forma, é apenas existir, e não é esse o plano de Deus para a sua vida. Você vai ver agora que essa fome que você não sabia explicar do que era, está totalmente satisfeita pela presença de Jesus. E nunca mais terás sede nem fome da verdade, porque a verdade chegou à tua vida. Agora eu quero orar por você. Hoje é quarta-feira, eu tenho um telefone a qualquer hora do dia ou da noite, 30 17 90 90. 30 17 90 90. Ligue. Se for de madrugada, deixe o seu nome, o seu telefone, mas interaja conosco. Comece a experimentar verdades que nasceram no coração de Deus para a sua vida. Amém? Nosso endereço, esta noite, 7:30 da noite. O apóstolo vai ministrar a palavra de Deus. Eu vou falar sobre a necessidade de ouvir o cônjuge. Nós estamos no mês de família. Estamos tratando das questões de família. Estamos fazendo a família crescer espiritualmente na prática da palavra. E esta noite eu estarei falando exatamente sobre: ouça o seu companheiro, ouça o seu cônjuge. Como é que se dá ouvidos? Não é dar orelhas, é dar ouvidos. Como se compartilha a vida de um casal? Como é que a família se beneficia disso? Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Nossa grande catedral, que você fará parte, porque é aqui que a sua vida terá significado. Amém? Meu diretor colocará a minha mão aqui na sua tela. Vamos orar ao Senhor. Se você está no rádio, toque no rádio. Se você está na televisão, venha tocar a minha mão. Vamos fazer um ponto de contato de fé. Pai amado e bendito, do outro lado, há muitas pessoas doentes, aflitas, exaustas. Pessoas cujas vidas não tinham nenhum significado. A vida apenas estava existindo, mas Tu já mudaste em termos do Espírito este viver. E agora, ó Deus, precisamos de ver o cumprimento da palavra com a fé, que é um milagre. E neste momento, Senhor, eu oro e declaro o milagre sobre esta vida. Declaro, Senhor, a cura do câncer, do tumor, do vírus, do HIV, dessa doença da alma, Senhor, chamada depressão, ansiedade. Ó Deus, pessoas que começaram a gerar doenças malignas, porque não tinham significado na vida. Curas agora por Tuas chagas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu agradeço muito a Deus. Você sabe, a experiência que Deus me concedeu há 37 anos para 38 anos atrás, é que hoje tem que ser refletida pelas minhas palavras. A minha vida tem significado ou passou a ter significado a partir do momento que eu me tornei um espírito com Jesus. Aí a vida tem significado. Senão seria, como dizem os americanos, waste of time, tempo perdido. Há pessoas que têm tempo de recuperar o tempo, mas há pessoas que não teriam mais. Hoje, em vez de vergonha, dupla honra. Hoje, Deus abre um caminho onde não havia caminho. Hoje, Deus faz o teu deserto se transformar num açude de águas cristalinas.
profundas, vida com significado. Agora você começa a ouvir estas frases e começa a rememorar o que o Espírito colocou na sua vida. Na vida de Paulo, na minha vida, na vida de milhões de pessoas que têm a convicção que são salvas e que viverão a eternidade. Amém? Vamos lembrar então que hoje à noite, 7h30 da noite, Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, nós vamos ter uma grande noite de família. Eu estarei falando sobre ouça o seu cônjuge, como ouvir o seu companheiro. Vamos estabelecer diálogo dentro da família. Amém? Telefone 30 17 90 90. Ligue para nós vamos cuidar da sua vida. Muito obrigado pelo prestígio, pela honra. Meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida, Pastora Cristiane, que está aqui nos estúdios. Graça e paz, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.